A paz de Deus com todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que os demais vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo. Passando aqui, irmãos, para compartilhar com os inscritos desse canal e com a Irmandade sobre algumas coisas que Deus nos abre no entendimento, na nossa alma, da nossa caminhada espiritual. Nós sabemos que o mundo, ele não é do que aparenta ser. E toda vida, ela vai ter que retornar o seu fôlego para algum lugar. E entre esses lugares expressa a palavra de Deus, o inferno e o céu. Só tem esses dois caminhos. Então, para que a gente fique na vigília, irmãos, e medite, eu senti de compartilhar com os inscritos desse canal, com os ouvintes, os que estão chegando aí agora. Já peço que deixe um like, compartilha, clica no sininho aí. E vendo que é de boa relevância aqui esse assunto, inscreve-se no canal. Meus irmãos, quando se aprende na prática, o cristão lhe sofre algum detrimento, alguma perca. Ele sofre flagelos, ele cresce no processo da dor. Mas é aí onde se manifestam os verdadeiros. Porque viver numa teoria, irmãos, todos querem viver e a maioria vivem. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser só uma teoria. Ela não pode ser só uma aprendizagem. Ler unicamente o capítulo, não. Nós temos que viver, nós temos que praticá-la. Alguns, escolhidos por Deus, eles passam por esse processo. Eles sentem na pele. E sentindo na pele, e meditando, e vigiando na Sagrada Palavra, ele se torna um cristão verdadeiro, praticante daquilo que ele prega, daquilo que ele ensina. Por que eu senti de abrir esse vídeo hoje, irmãos? Porque no caminho que nos convida para o céu, irmãos, há um chamado que é para muitos. E no meio dessa multidão, alguns até conhecem a palavra de Deus. Mas se tornam ímpios. O que é impiedade, irmãos? Impiedade é alguém que vive pecando, se arrependendo e pecando novamente. Isso é impiedade. Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Então, quando a pessoa peca constantemente, ele se torna um ímpio. Ele se torna uma pessoa conhecida da palavra de Deus, conhecedora da palavra de Deus, mas é ímpio. Ele só fala da palavra por falar. Aí por que eu entrei nesse assunto aqui, irmãos? Porque nós não vivemos tempo suficiente para viver errando e acertando. Nós, falando de unicamente uma pessoa. Então Deus permite acontecimento em várias pessoas, em vários vasos, para que nós aprendamos a errar, não. Aprendamos com o erro do próximo, para não cairmos dentro do mesmo buraco, dentro do mesmo erro. Alguém erra, você medita naquele erro daquela pessoa e meditando,
você vai ganhar uma prática, vai ganhar uma habilidade para não errar como aquela tal pessoa errou. Muitas vezes, irmão, quando nós repreendemos um erro em outra pessoa, em uma pessoa, aquela pessoa que está sendo repreendida, se ela não tiver um coração humilde, ela já vai tentar corrigir aquele erro dela apontando o erro de outro. Isso aconteceu com Adão e com Eva, com a serpente, né? A gente sabemos disso. Então a pessoa que é ímpia, ela nunca se conscientiza de pecado. Ela nunca consegue ver e aceitar o seu erro e procurar se libertar daquele erro. Sempre ela direciona a pessoa que está corrigindo ela para outro erro, para que aquela pessoa não consiga ver unicamente o erro dela. Aí o que acontece? Sempre quando alguém levanta para ministrar, para tomar conta de uma igreja, tomar conta de um povo, tomar conta da sua casa, ser o provedor da casa, diante uma multidão de amizades, aquela tal pessoa é vista como uma pessoa sábia, como uma pessoa que procura levar tudo direitinho, sendo que nós não conseguimos ser tão sábio como Deus requer que nós seja, né? Não tem homem na terra que consiga, mas quando tem uma pessoa que procura de alguma maneira ser menos errado e procura ser um pouco acertado, então aquelas pessoas ficam observando aquela pessoa quando vai repreender outra. Aquela pessoa que está sendo repreendida, corrigida, redarguida, né? Ela tenta esconder o erro dela, apontando o erro do outro. Ou seja, essa pessoa vai dizer, o irmão está me repreendendo e está aceitando o erro de fulano. Sempre o ímpio pensa dessa maneira. O humilde não. O humilde, ele se conscientiza que errou, ele medita onde foi que ele errou, e ele meditando no caminho da humildade, Deus vai mostrar para ele onde foi que ele errou. E no caminho da humildade ele vai procurar se consertar naquele erro. Vai errar em outro. Naquele outro que ele errar, se vestindo da humildade, ele também vai deixar de errar naquele outro erro, e assim a gente vai caminhando de valor em valor, até chegar na natureza, na posição de um varão, de uma varoa perfeita. Senti de abrir esse vídeo aqui para falar para os irmãos esse assunto e para os ouvintes, para os que estão chegando aí agora, para os que estão se inscrevendo agora, para os que já se inscreveram no canal, que quando você, irmão, você quer corrigir o seu erro apontando o erro de outro, isso não é louvável. Isso não é louvável. Por quê? Porque primeiro, eu escrevi até uma partezinha aqui, nesse papel, para mim não esquecer. Por que tanta pregação? Por que tanta pregação e tão pouca prática? Por que tanta pregação e tão pouco entendimento? Por quê? Resposta: é por falta de meditar na pregação que está sendo ouvida, para poder adquirir prática, sabedoria,
Então, por que tanta pregação e pouco entendimento? Por que tanta pregação e pouca prática? Por que tanto ouvir a palavra e não praticar, não vivê-la? Porque não meditam. Não meditam, porque não vigiam. E se tornam ouvintes não praticantes. A gente percebe, irmão, constantemente. A gente percebe que muitas pessoas não dão nem ouvido à leitura da palavra. Eles não dão nem ouvido. Não quer nem saber o que foi lido, ele quer ouvir a exortação. Ele quer ouvir o que é que o pregador, o que é que o dirigente, ele vai passar para a igreja. Ele não presta atenção nem na palavra. É tanto que você vai num culto, num ajuntamento que tem manifestações dos dons, mas quando você pergunta qual foi a palavra, qual o fundamento, o que foi que Deus cobrou de nós, de vocês, o que foi que você entendeu, que Deus te pediu, o que é que está faltando em você, o que é que está errado em você, o que é que procura, o que precisa ser acertado em você, muitos não sabem explicar. Qual foi a palavra? Eu não sei. Eu só sei que foi uma glória, eu só sei que teve muita linguagem, muito poder, muita virtude, muito fervor. Então, é por isso que está tendo tanta pregação e tão pouco entendimento, tão pouca prática. Ouvintes e não praticantes. Nosso meio está assim, cheio. E por isso, por ouvir e não meditar, não remoer, ou seja, a maioria são crentes só de momentos. Naquele momento, acabou aquele momento, pronto. Tudo que foi manifestado ali já está esquecido, na mesma hora. Aí é por isso que está tendo muitas confusões desde o princípio, não é da agora não. Porque eles não colocam verdade no ajuntamento de adoração. Eles não têm prazer em Deus, não são verdadeiros. É triste, mas é verdade, nós temos que passar isso. Porque nem todos nós, irmãos, e os ouvintes, nem todos nós seremos salvos. Não. É até assombroso o que eu vou falar aqui. Só vão se salvar os que Deus, os escolhidos de Deus. Ah, mas eu sou escolhido de Deus? Irmãos, se você acha que não é escolhido, não tem certeza, então procure observar, meditar nas tuas obras, meditar na palavra, procurar pegar a palavra, a sagrada palavra, e se colocar dentro dela. Será que eu estou enquadrado aqui no lado do bem ou será que eu estou enquadrado no lado do mal? Só vai ser salvo os escolhidos de Deus. Ele já tem. Aí o que eu quero falar com isso aqui? Irmãos, o primeiro mal que se manifesta no meio do povo é fuxico. Alguém vê erro no próximo, e em vez de ir repreender ao errado, não. Ele procura se direcionar ao diligente para apontar o erro que ele viu naquele próximo, para poder o diligente ir atrás do próximo que errou para consertar ele. Muitas vezes, sem o diligente ter uma visão, ele vai, rapidinho ele vai até o que foi apontado com erro. Repreende o erro e fez correto. Repreende o erro e foi correto. Porque ele foi até a raiz do mal e cortou o mal pela raiz. Só que ele deixa o fuxiqueiro livre para fuxicar novamente.
para apontar o erro em outro. E sempre apontando o erro em outro, e sempre ele vai ter a liberdade, vai ter a porta aberta, o fuxiqueiro, para estar apontando um e o outro. Quando o diligente chega até esse fuxiqueiro e repreende-o, o fuxiqueiro que é ímpio, que não tem discernimento, que não medita, que não vigia, ele vai achar que o diligente está apoiando o erro do que ele foi apontar. O fuxiqueiro, quando é repreendido pelo diligente, ele já tem o diligente como um demônio e como que ele está apoiando o erro do que ele veio fuxicar. Então isso aí é impiedade, irmãos. Isso aí é impiedade gravíssima no nosso meio. É um pecado mortal. É um pecado mortal que leva à morte. Um pecado que leva para a morte. Quando o diligente repreende ele, tipo assim, irmão, o irmão vigia e não traz mais notícia de irmão nenhum para mim. O irmão vigia, clama a Deus para esse espírito sair, de sair levando conversa de irmão para irmão. Quando o diligente faz isso, ele acha que o diligente já está apoiando o outro que está errado. A gente já percebe muito claro, irmão, que essa tal pessoa não está guiada por Deus. Não está guiada por Deus. Por que nós falamos isso? Porque, irmãos, cuidar de animal é melhor do que cuidar de pessoas. Porque o ser humano, ele é mau. E quando Deus criou o ser humano, ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu. Aí é outro assunto. O homem mau. O vento obedece a Deus. O dia, a noite, os meses, obedece a Deus bonitinho. Até os animais obedecem a Deus. Mas o ser humano, ele não tem compreensão, ele não medita nessas coisas. E por ele não meditar, ele conhece até a palavra de Deus, mas se torna um ímpio. Eu senti de passar isso aqui. Isso aqui não é eu querer ser mais sábio do que ninguém. Mas sei que aqui, ó, aqui é a sabedoria. Sagradas Escrituras. A sabedoria de um povo de Deus na terra. É uma bússola que guia o homem sábio a toda a verdade. Quando nós fazemos isso aqui, irmãos, não é querendo o mal de ninguém ou querendo ser melhor do que ninguém, não. Não é. É para que nós aprendamos, irmãos. Porque às vezes o mal se direciona até a mim, até a você, até a nós, parecendo ser coisa boa. Parecendo ser coisa que vai servir de crescimento para a obra, e não é. Não é. Irmãos, eu não concordo com certos ministros que recebem notícia de assuntos, de movimentos o contrário que acontece no meio do povo. E logo eles vão atrás de resolver aquele problema, porque alguém veio anunciar aquele problema. E ele sempre continua deixando o livro o que traz o problema, o que traz o anúncio do problema. Eu fico provado com esses tais diligentes. O correto é repreender o que traz a mensagem e ir atrás de saber sobre aquela mensagem que o mensageiro veio trazer, se realmente é verdadeira. Sendo verdadeiro, repreende também o que está errado. Tem que repreender a ambos.
E quando se manifesta isso, eu vou repetir. O ímpio que vem trazer a notícia, ele já diz assim: ah, o irmão está concordando com o erro de fulano. Eu vim te avisar que fulano está fazendo errado, que fulano está manifestando errado. E o irmão vem contra mim, então o irmão está concordando com o erro dele? Não, irmão. Não é assim. Não. Irmão, as igrejas estão enfermas. O povo cristão estão enfermos porque eles alimentam mais os espíritos das trevas. Eles glorificam mais, a maioria, glorifica mais os espíritos das trevas. Dão mais asas a demônios, dão mais louvores a demônios do que a Deus. E por isso está se manifestando no nosso meio, irmão, espíritos de bruxaria, de feitiçaria no nosso meio. Ó, irmão, fulano do tal fez isso, pregou aquilo, e eu vi que estava errado isso e errado aquilo. Certo, você viu? Você tem o dom do discernimento? Eu estou falando isso aqui, irmãos. É porque a gente ama, irmãos. E se eu não passar isso aqui, irmão, sabe o que vai acontecer? Os demônios vão sorrir de mim. Os demônios vão sorrir de mim, vão zombar de mim. O adversário, ele é sagaz, irmão. O adversário, ele é tão sagaz que quando ele vê você procurando se firmar no mandamento de Deus, ele procura de toda maneira fazer você quebrar o mandamento de Deus. Vamos lá de novo para Adão e Eva. Lá no princípio. O adversário, quando vê que alguém, que uma igreja, que um povo, que um rebanho, que uma família está procurando obedecer os mandamentos de Deus, ele procura de toda maneira, o diabo procura de toda maneira fazer com que alguém dali quebre o mandamento com Deus. E fazendo assim, o adversário vai ganhando força. O adversário vai ganhando campo. E no nosso meio está manifestando muito espírito de feitiçaria. Irmão fuxicando de irmão. O que é correto? Alguém veio trazer a notícia de alguém para você, notícia má, é repreender essa pessoa que está trazendo essa notícia e falar para ele: irmão, faça o seguinte, o que está no irmão é dom de discernimento, sim. O irmão discerniu bem. Agora o irmão vai até a ele, ao vaso, que fez errado, e fala para ele: irmão, não faça mais isso, porque foi percebido. Alguns já perceberam: irmão, não faça mais isso. E se aquele vaso aceitar, então você está ganhando aquela alma para Deus. E está zelando do dom que Deus te deu, do discernimento. É isso que tem que fazer. É isso que tem que fazer. Se o vaso que estava fazendo errado e você for repreender ele e ele se espoletar, já dá para ver bem claro que é tolo. É tolo. E outra coisa, se o tal vaso que está sendo ensinado, ele se rebeliar contra alguém que está ensinando, querendo apontar, querendo dizer que ele está coligado com o erro, irmão, ele dá para se perceber que esse tal vaso, ele está tomado de uma tolice tão grande que cada vez mais ele vai alimentando o adversário e causando maior divisão no meio da obra. Ô irmão, o irmão vem repreender a mim, eu venho apontar que fulano está errado, e o irmão vem repreender a mim, o irmão está concordando com o erro? Ó, o irmão está concordando com o erro? Aí quer dizer, já me colocou como adversário e já me colocou como aliado com o erro. Quer dizer, quando ele faz isso, ele está fortalecendo ao adversário de toda maneira. É uma pessoa tola, é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que não medita na palavra de Deus.
E parece ser uma pessoa prudente, parece ser uma pessoa cuidadosa com a obra, e não é, irmãos. Não é. Não é, não é, não é. Não é. Eu falo isso aqui porque eu amo, irmão. E se eu não falar isso, eu percebo muito no nosso meio. Quando o adversário percebe que alguém tem o desejo de ser fiel a Deus, eu tenho desejo, irmão. Eu não consigo ser tão fiel a Deus porque eu estou nesse corpo de carne. Eu estou vestido de uma infidelidade. Eu estou vestido de um corpo de pecado. Então eu não consigo. Mas eu desejo. Eu tenho desejo. E quando o adversário vê isso, irmão, ele tenta de toda maneira fazer por onde você quebrar o mandamento de Deus. Ele tenta de toda maneira fazer você quebrar. E se você se calar, se você como ministro, você se calar e não repreender ambas as partes, o adversário bate palma e zomba junto com os demônios. É mais um que nós conseguimos dominar. Porque, irmão, o reino do céu não é constituído de amizades, não, de maneira nenhuma. Não é constituído de amizade. Ou seja, eu sou amigo de fulano, eu sou amigo de Beltrano, então eu posso fazer à vontade, que ele é meu amigo, eu sou amigo dele, então ele não vai me repreender. Olha o dedinho, não. Quem é amigo verdadeiro, aqui dentro, ó, ele corrige o amigo, para o amigo não cair no pecado, na iniquidade, irmão. Ele corrige. É por aí que o adversário vem. O adversário vem entrando no meio dos amigos mesmo. Porque que lá em 3 de Timóteo diz, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, tem que ser casado, marido de uma mulher e tá. A gente já sabe decorar disso aqui. Agora, praticar é que é difícil. É que é difícil. Tem que viver do seu próprio suor, para não ser pesado a ninguém. Quando se dá por presentes, então acontece isso. Fulano é meu amigo. Ele tem o poder, mas é meu amigo. Eu dei tal presente para ele. Eu fiz isso aqui para ele, então ele está me devendo alguma coisa, então ele vai ter que aceitar o que eu vou falar para ele, acabou e pronto. Olha o dedinho. Está errado. Está errado. Temos que viver do nosso próprio suor para não ser pesado a ninguém. Quando nós confundimos a amizade dentro do reino de Deus, irmão, amizade com liberdade, amizade com maus pensamentos. Isso aqui eu estou falando aqui porque eu amo os irmãos e quero que os irmãos me amem também, irmão. Me amem também. Quem ama de verdade, irmão, não deseja a queda nem a destruição do próximo. Não sai propagando erro em outra pessoa para poder se manifestar como que é o sertão, como que é o super crente, e que não erra em nada não, porque todos nós erramos. Todos nós erramos e nós caminhamos numa caminhada de lei de semeadura. Vou repetir novamente. Por que tanta pregação? E pouco entendimento? Por que tanta pregação bonita e pouca prática? É por falta de meditar, irmãos. É por falta de examinar. É por falta de meditar na palavra de Deus. Quando se medita no que foi pregado, adquire sabedoria e prática. Que nós vemos hoje que muitas igrejas cheias, pouco entendimento, pouca meditação, pouca verdade, pouco amor por Deus, pouco amor por Deus. Aí querem ganhar honra, querem ganhar aplausos, apontando o erro do próximo,
e querendo se mostrar como que não tem erro nenhum e se torna um mal maior, irmão. Se torna um mal maior. Então nós temos que repreender. O dom do discernimento, irmão, quem tem o dom do discernimento, ele vê o erro e não sai contando para o outro, não. Ele vê o erro e vai até o errado. Ah, mas o irmão faz isso? Deus o sabe. Deus o sabe. Deus o sabe. Quem tem o dom do discernimento, ele vê o erro no meio da multidão todinha. Ah, mas isso aí é omissão, ao dedinho. Ah, irmão, é omissão você ver o erro no meio do povo e ficar calado e não falar. É errado em não falar para o que está errado. E é certo não falar diante da multidão. Isso aqui não é omissão. O que tem o dom do discernimento, ele vê o acontecimento diabólico no meio do movimento e ele se cala. Vou mostrar como não é omissão. E depois ele chega até o vaso que errou e fala para ele, irmão, o irmão não faça isso porque assim, 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 assim. E Deus ama o irmão. O dom do discernimento é isso, irmão. Dom de expulsar demônio. Tem muitos que dizem, eu tenho um dom de expulsar demônio. Aí diz que vê demônio em fulano, demônio em cicrano, em beltrano, e vê demônio em todo mundo. Vê demônio em todo mundo e sai dizendo para os outros, eu vi um demônio em fulano, eu vi um demônio em cicrano. E por que não repreende? Quem tem dom de expulsar demônio, irmãos, quando ele vê e é para repreender, ele repreende na hora e acontece o sinal. Acontece o movimento na hora, o demônio sai e o nome de Deus é glorificado. Quem tem o dom de expulsar demônio, vê demônio em muitos. Porque tem mais demônio do que anjos. Mas ele não sai dizendo um para o outro que viu demônio fulano em beltrano e cicrano, não. Ele fica na comunhão. E quando é para falar para todos saber, ele fala e o movimento acontece na hora. O demônio sai, Deus liberta e o nome de Deus é glorificado. Quem tem o dom do discernimento, irmãos, não sai. Ah, eu vi um erro no irmão do Dé. Eu vi um erro no irmão do Dé. Eu tenho o dom do discernimento. Eu percebi isso aqui e fulano não percebeu. Aí dizendo para outros. Isso aí não é dom do discernimento, não. Isso aí é um espírito de feitiçaria que vem se manifestando desde o princípio da obra. Que causa divisão no meio da obra. 32 minutos. Eu senti de abrir esse vídeo hoje. Quem está chegando por aí, quem já chegou, deixa um joinha, compartilha, vendo que o assunto é relevante, que vem da parte de Deus, né? Inscreve-se no canal, tá bom? Para que dê crescimento, porque as coisas estão difíceis, irmãos. Está muito difícil. Se nós não tiver um espaço como esse aqui que Deus está permitindo, se nós não tiver um tempo como esse, dentro do nosso próprio lar, ou do nosso escritório, ou no meio da nossa própria família, irmão, para conversar isso aqui, dentro dos templos não tem mais. Dentro dos templos não tem mais. Tem um livrinho aqui do resumo da obra de Deus, diz bem assim, a inquietação está tomando posse do povo na terra. A inquietação está tomando posse do povo na terra. Dentro dos templos é uma inquietação muito grande, irmão. É bebedeira d'água, é muita ida ao banheiro, é menino que chora, é pai, é mãe que tem que ficar no corredor. Uma hora é a mãe cuidando dos meninos, outra hora é o pai congregando, outra hora é o pai cuidando dos meninos, a mãe congregando. Tudo isso dentro do templo, tá? Irmão, a inquietação está tomando posse do povo. Muitas vezes, quando diz a palavra é tal, chegou a hora da palavra, alguém tem que sair para o corredor para poder aquietar um menino e tudo, e não está nem aí para a leitura. Aí depois entra, se senta, aí alguém começa a falar em língua, começa a dar pirueta, começa a profetizar. Aí pergunta, qual foi a palavra? Ah, irmão, não vi porque eu estava no corredor, o menino estava chorando, não sei o que, eu fui no banheiro, eu fui beber água, eu não sei qual foi a palavra. Irmão, é por isso que é tanta pregação e tão pouco entendimento, tão pouca prática. E o que procura, irmão, entendimento e procura praticar e procura meditar
é perseguido. O adversário tenta. Coloca no coração do diligente para ensinar para a igreja: irmão, cuidado com o espírito de feitiçaria. Irmão, vamos ser verdadeiro. Aí o diabo vê isso, aí diz assim: eu vou tomar alguém que é amigo do pregador. Com espírito de fuxica, aí como ele é amigo do pregador, o pregador não vai exortar ele. O pregador não vai redarguir ele. Aí quando acontece isso, o diabo bate palma. Aí consegui. A amizade deles dois aí, eu vou entrar mais ainda e o mal vai se propagar mais ainda. É por isso, irmãos, que nós não podemos confundir amizade com liberdade. Não podemos. Não podemos. Tudo que é desenfreado, irmãos, não tem Deus. Tudo que é demasiado não tem Deus. Nós amamos os irmãos, queremos que os irmãos também nos amem, mas na porçãozinha correta, sem confundir. Sem confundir amizade com liberdade. Porque tem pessoas que se aproximam uma das outras. Irmãos, o que eu estou falando aqui é bíblico. Tem pessoas que se aproximam dos outros com interesse em dominar, e está errado. Jamais eu posso me aproximar de alguém para ganhar o domínio daquela pessoa. Não. Se eu fizer isso, eu estou tomado pelo um espírito, irmão, maligno. Se eu me aproximar de alguém para ganhar a amizade dele, para dominar ele, ou no interesse de encontrar alguma coisa errada nele, irmão, vai encontrar muitos erros. E vai ajudar o diabo a matar aquele tal irmão. Isso é maligno. Isso é maligno. Maligno. Eu sempre falo, eu vou falar de dentro da minha casa. Eu sempre falo com a minha companheira, a minha disjuntora. Sempre falo para ela. Porque ela tem o dom também de ver espíritos do contrário e de discernir as coisas. Mas de vez em quando eu falo com ela. Eu vou falar de dentro da minha própria casa, para os irmãos saberem como o negócio é sério. Eu falo para ela: cuidado. Tu vê mais demônio do que anjo. Tu toma cuidado. É claro que para nós ver anjo, nós temos que primeiro passar pelas barreiras dos demônios, que são muitos. Para ver anjo, para ver o céu, tem que passar primeiro pelos demônios e pelo inferno. 4 de São Mateus fala isso, né? Antes dos anjos virem suprir a necessidade de Jesus na carne, aí primeiro ele se deparou com o adversário. E ele compreendeu muito bem. Ele era vigilante, ó. Ele meditava na palavra. Ele meditava nos mandamentos. Ele veio na obediência com o Pai. Aí ele dizia: nem só de pão viverá o homem, viu, Satanás? Está repreendido. Não tentarás o Senhor teu Deus, está repreendido. Não prestai culto a nenhum outro. Primeiro ele passou pelo inferno, Jesus, a tentação. Aí depois os anjos vieram e supriram ele. Eu falo para minha esposa: tu vê muita coisa ao contrário. Cuidado, rapaz. Cuidado, que essas... vai vendo muita coisa ao contrário, muita coisa ao contrário. Aí vai alimentando aquelas coisas ao contrário. Daqui a pouco não crê mais em nada. Não crê em línguas, não crê em profecia, não crê em visão. E tá muito, já morreram, estão mortos no meio, estão mortos. Todo dia de manhã eu abro uma parte aqui para ler, Deus colocou no meu coração. Comecei em Cantares de Salomão, agora estou em Ezequiel. Hoje Deus deu 7 de Ezequiel. O fim vem, o fim vem. Eis que vem o fim sobre ti e sobre as nações pecaminosas. O fim vem, o fim vem. E já é chegado. Então muitos a chegar ao fim, irmão, porque não consegue entender que Deus ele permite nós ver muitos erros, mas não para ficar parado neles. Não. É para ganhar prática, para ganhar
visão, é para ganhar o dom de meditar, de saber que nós estamos numa batalha e o nosso adversário ele é sagaz. Ele é sagaz. Ele é muito esperto. 40 minutos de vídeo. E eu senti a alegria de Deus de passar isso aqui. Alguns irmãos vão ouvir esse vídeo aqui. E isso aqui, eu não estou propagando o nome de ninguém. Os únicos nomes que eu falei aqui foi o meu, da minha esposa. E pronto, para servir de exemplo dentro do nosso meio. Mas para o bem das almas verdadeiras. Quem é de Deus, irmãos, quem tem o dom de Deus entende isso aqui muito bem. Quem não entender é um tolo. Então o adversário, ele tenta dividir a obra através de amizade, de presentes. Mas quando o homem de Deus, a mulher de Deus, não se prende nessas coisas, ele continua falando a verdade até o fim. Muitas vezes o adversário, Deus permite o adversário colocar um erro no esposo para ver se a esposa vai concordar com o erro dele, porque é esposo. Mas no momento que a esposa tem visão e não concorda e me repreende, então o adversário ele perdeu a brecha. Ele vai ter que procurar outra casinha, vai ter que procurar outro lugar. Se eu amo a minha esposa e eu vejo o erro nela, que nem eu já citei agora, vê muitos espíritos contrários. Cuidado para não perder a fé. Cuidado para não perder a fé. Deus permite essas coisas para ver qual é a bola que você vai encher mais. Se você vai encher mais a bola do erro ou a bola do acerto. Então, é minha esposa, eu amo ela. E quando eu vejo que erros nós sempre temos, já falei, é a mesma cantiga, eu vou repetir novamente. Mas quando eu vejo que o erro está se aflamando demais, ela é testemunha minha aqui. Ela é testemunha minha. Eu digo, pega o véu e vamos orar agora e vamos para cá. Ó. É assim, 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 assim. Um dia eu entrei num movimento de oração e alguém pregou errado para minha esposa. E ela repreendeu na hora. Ela repreendeu na hora. E ela fez certo. E também fez errado. Mas eu não entendo esse irmão. O irmão se contradiz. Já me disseram isso nos comentários. O irmão se contradiz demais. O tolo, o que não tem discernimento, irmão, o que não é observador da palavra, o que não pratica, ele sempre vai ficar que nem segue no tiroteio, não vai entender. O irmão se contradiz demais. Ela estava certa. O irmão pregou para ela errado. E ela repreendeu na frente de todo mundo. Errou por causa disso. Acertou porque o caba estava errado. E ela repreendeu na hora. Mas errou porque repreendeu na frente de um bocado de gente que não tinha preparação. Teve irmãs que se escandalizou. Outras ficou com medo. Quando chegamos em casa eu falei para ela. E aqui eu estou falando contra os demônios. Não estou falando contra irmãos. Não estou falando contra a minha esposa, não. É isso aqui que eu estou querendo passar para os irmãos dentro da sagrada palavra de Deus. Muitos estão alimentando espírito de feitiçaria, espírito de mentira, falsas profecias, desde o princípio. Minha esposa acertou e errou. Quando chegou em casa, eu falei para ela, você errou. Mas não sei o que. Você errou. Porque quem tem vergonha, não dá para me conversar muito espiritual com ela, eu converso na linguagem dela. Quem tem vergonha não faz vergonha ao outro. Por que eu faço isso dentro da minha casa? Porque se eu não fizer, Satanás vai bater palma
e vai zombar de mim. Foi o que fez com Adão e com Eva lá no jardim, viu? Todo tempo nós vamos citando isso aqui. Então, quando o homem tem desejo de andar correto diante de Deus, ele sempre vai procurar invalidar aquela verdade que está dentro do coração daquele tal homem, daquela tal mulher. Ele vai tentar invalidar de toda maneira. É usando da esposa, é usando do esposo, é usando de um filho, é usando de um pai, é usando de uma mãe. Vamos para a palavra? Aquele que amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Pronto, tem mais coisa, mas eu vou parar só por aqui. Por quê? Eu não posso, irmão, deixar de amar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha esposa, não. Eu tenho que amar. Agora, partiu para a parte espiritual, dentro do que Deus me deu, colocou na minha mão, irmão, eu tenho que zelar. Eu tenho que zelar. Eu tenho que ser ouvinte praticante. Por que tanta pregação e tão pouca prática? Por que tanta pregação e tão pouco cumprimento? Eu tenho que amar, irmão. Mas passou para a parte espiritual, o amor é esse aqui, ó. Passou para a parte espiritual, o amor é esse aqui. Eu falei para ela. Quem tem vergonha, não faz vergonha o outro. Vou repetir de novo o que eu já falei lá na metade desse vídeo. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. O que você planta, você colhe. Eu senti de abrir esse vídeo para falar isso aqui, irmão, para que nós desperte. Fiquemos atentos, irmão, porque Satanás, ele é invisível, mas ele é bem realzinho, viu? Ele é bem real e é malandro. O que se planta, se colhe. E eu digo uma coisa, irmão. A quem mais Deus dá, mais Deus cobra. A quem mais Deus dá, mais Deus cobra. Aí vamos aqui para Salomão. Sabedoria, né? Traz o menino. Traz o menino. Uma chegou e disse que era dela, acabou e pronto. A outra disse que não, era dela e aquela confusão toda. Salomão disse, traz o menino. Aí, com certeza na alma de Salomão, na mente, né? Na sabedoria que Deus deu para ele. A que for a mãe, a que tiver verdade nela, não vai deixar matar. A que tem verdade, a que é verdadeira, não vai deixar matar. Mas o que é falso, dentro da falsidade, do sentimento falso, ímpio, pecador que está nele, é para matar. Porque o adversário, quando se apodera de alguém, irmãos, glória ao Senhor, é para matar, roubar e destruir. Salomão diz, traz o menino. A que tiver verdade nela, que for verdadeira, tem a vida. Aleluia. E quem tem a mentira, quem está aliançado com a mentira, com o pai da mentira, ele tem a morte. É desse jeito aqui. Eu estou pregando aqui, não é eu não, é a palavra. Se arra o menino. Segura uma na ponta aí, outra na outra, aí eu vou matar o menino agora. Vou partir, aí vou dar uma banda para uma banda para outra. A mãe verdadeira disse, não, dá o menino para ela. Dá o menino para ela. Porque quem tem verdade, irmão, ele luta pela vida. Glória a Deus. E quem é carregado, irmão, por mentiras, o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Eu estou pregando aqui contra o adversário, inimigo de Deus, que se tornou meu inimigo e teu inimigo também. Ele tenta de toda maneira tirar do meio do povo de Deus o que é correto. O que é correto. O que é correto. Mandamento. No final da tarde, eu quero teu louvor, Adão. E da fruta que está no meio do jardim, da árvore, não comerás. Obediência. Mandamento. Mandamento. Onde tem obediência, onde tem regra, onde tem ensinamentos, onde tem o Espírito Santo de Deus, sempre o adversário vai querer tirar a autoridade de alguém. Então, para que você não perca a tua autoridade diante dos espíritos o contrário, que não é o meu irmão, que não é a minha esposa, eu não sou inimigo da minha esposa, mas se eu me deixar levar pelo espírito contrário, o que está em mim é inimigo da alma dela, e assim
sucessivamente. Então, irmãos, vamos buscar entendimento. Quem tem o dom de discernir, glória a Deus, nós temos que buscar esse dom mesmo. É o dom de discernir. Eu vou ler aqui 2 Samuel, capítulo 1. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. Eita, como Davi era ruim, né? Davi ruim. Matou o amalequita que traz a notícia da morte do inimigo de Davi. Davi foi ruim demais, irmãos. Davi estava do lado do adversário, hein? Falando aqui com ironia. Davi era ruim, viu? Estava do lado do adversário. Porque o caba matou o inimigo de Davi. Fez o bem para Davi. E Davi mandou matar ele. O que matou o inimigo dele. Eita, como Davi era ruim, hein? É isso aqui, irmãos. É isso aqui que a sagrada palavra de Deus ela vem passar para nós. Não basta, irmão, só ser batizado. Não, irmãos. Vamos vigiar. E uma coisa eu digo para os irmãos. Vou repetir como eu fiz no outro vídeo. Eu não vim aqui para ajeitar ninguém. Eu não vim ajeitar ninguém. Não. Que é torto, é torto. Que é do inferno, é do inferno. Que é do céu, é do céu. Estou lutando. E estou vigiando para ver se o que está manifestando em mim, se é o Espírito Santo de Deus mesmo. Davi mandou matar o inimigo, mandou matar o assassino do inimigo de Davi, olha. Não era para Davi fazer isso não. Não era para Davi mandar matar o cabo que matou Saul, inimigo dele. Fez o bem para Davi. Mas Davi mandou matar, ó. Tá aqui, ó. Davi mata o amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. Isso aqui é profundo, viu? Olha o título. E na leitura aqui nós vemos que não foi Davi que matou, não. Ele mandou um mancebo ir matar. Na hora. Mas como ele mandou, foi ele que matou também. É profundo demais. É profundo. É profundo demais. O ímpio, tá aqui, ó. Por não ter verdade no coração e nem prazer com Deus, sem vigiar, sem meditar nas pregações, sem meditar nos movimentos de orações, muitos conhecem até a palavra de Deus, mas ainda continuam sendo ímpios. Participa de tudo, mas sem verdade no coração. Participam de tudo, mas não tem prazer em Deus. Porque quando nós temos prazer em Deus, irmãos, eu amo o meu irmão. Eu posso não amar o que está nele de mal, que não é para amar mesmo, não. Mas o meu irmão tem que amar. A nossa luta não é contra irmãos, não. Nós não estamos aqui nessa obra, né? É nesse chamado, irmão, para sair arrotando dons acima dos outros, não. De maneira nenhuma. Nós não estamos aqui nessa obra para sair arrotando sabedoria, visão e prudência acima dos outros. Não. A palavra de Deus, ela é o contrário dessas coisas. Ela é o contrário. É tanto que alguns dizem assim, os carnais dizem assim, vixe, alguém subiu. Espiritualmente ele foi descer. Materialmente o homem sobe. De patente, ele cresce. Em poderes no meio dos homens, mas espiritualmente, quando o homem adquire algo na obra, ele faz descer. Ele faz descer. Ele faz descer. Ele não arma contra o irmão. Ele não se alegra com a queda do irmão. Mas ele luta contra o adversário que usa aquele irmão para fazer maldade. Ele luta. Ele não gosta dele, não. Não gosta.
Vou dar um exemplo aqui. Quem tem o dom do discernimento. Um irmão, ele tinha uma dívida para pagar de R$ 540. E ele trabalhando. E nunca dava certo ele pagar essa dívida. Vou contar isso aqui, vou ler aqui do versículo 13 até o versículo 16 só. 1, 2, 3, 4 versículos. Segundo Samuel, capítulo 1. Aí vou encerrar. Esse irmão devia R$ 540 trabalhando e nunca dava certo pagar o irmão. E todo dia ele dava desculpa para o irmão. Todo dia ele dava desculpa para o irmão. Ô irmão, não consegui pagar agora, eu pago amanhã, eu pago depois, pago a semana que vem, o mês que vem, todo o tempo. E aquilo estava constrangendo aquele irmão. Estava constrangendo de tal maneira que ele estava ficando envergonhado. E ele foi até outra cidade para poder buscar de Deus. Senhor, por que eu estou trabalhando, Senhor? Eu estou passando vergonha, estou tentando pagar o irmão, mas aparece um buraco aqui, outro buraco ali, eu tenho que cobrir porque não dá para esperar para amanhã e eu tô ficando envergonhado. O que está acontecendo, Senhor? Foi buscar em outra cidade. Em outra cidade. Quando chegou lá na outra cidade, para resumir, a palavra foi a descida do Espírito Santo. O irmão falou, meu Deus, eu vim buscar sobre uma dívida que eu estou querendo pagar e não estou conseguindo. Aí tu manda 2 de Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Eu dei a viagem em vão. E a igreja tomada pela glória, linguagem, poder, e aquele poder e o irmão desligadíssimo lá no meio. Todo mundo sentindo Deus. E ele desligado. Aí vamos agradecer por essa palavra. Ajoelharam na igreja. E o irmão falou, meu Deus, se eu soubesse eu tinha ficado na minha cidade. Aí estou endividado, não consigo pagar o irmão. Agora gastei com essa lamentação, né, que a carne cobra. E vim dar a viagem perdida. A igreja tomada pelo céu. Quando levantaram daquela oração, aí o pregador falou assim, tem um recado para alguém aqui. A festa daquele irmão começou no final. Glória a Deus. Deus fez uma festa com a igreja e por final, Deus fez uma festa com aquele irmão. Quando a igreja já estava toda abastecida do poder, do fervor, da virtude de Deus, que o irmão foi levantar a mão para encerrar, ele falou assim, tem um recado para alguém aqui. Você veio buscar a palavra para pagar uma dívida. O Senhor te diz assim, aleluia, eu sou teu pastor. Ata Jesus, lama salaia, nada te faltará. Amondeá, canta Jesus, lama salaia. Eu sou teu pastor e nada te faltará. Amanhã eu pago a tua dívida. Glória a Jesus. A festa começou para aquele irmão no final. Glória ao nome santo de Deus. Agradeça a Deus. O irmão dormiu na casa do cooperador. Glória ao Senhor. No outro dia cedinho pegou a moto dele e voltou para casa. Quando chegou em casa foi até o banheiro cedo para tomar um banho. E um irmão, glória ao Senhor, 5:30 da manhã para 6 horas começou a gritar na porta. A paz de Deus, irmão fulano, a paz de Deus. O irmão falou, vai lá, vai abrir a porta para atender o irmão. A esposa foi, atendeu o irmão saiu do banheiro, aquele irmão alegre, glória ao Senhor, dando glória a Deus e falou assim, irmão, você sabe que eu sou corrido, eu passo para cima e para baixo aqui, eu saio de madrugada para trabalhar, mas quando eu ia passando aqui em frente à tua casa, eu vi a janelinha da tua casa aberta e eu senti de voltar, glória ao Senhor. Irmão, pegou na mão daquele irmão e saudou ele com R$ 540. Lamanaça laia, toma é para tu pagar a tua dívida, você não deve mais nada. Glória ao nome santo de Deus. Quando Deus tomou aquele irmão, glória ao Senhor, irmão, para suprir a necessidade daquele outro, olhou para ele, a lágrima correndo nos olhos, irmão, dom de discernir, quem tem dom de discernir, irmão, não faz vergonha ao irmão, glória ao Senhor, alamassalaia, quem tem vergonha, irmão, não faz vergonha ao outro, glória ao nome, eu prego isso aqui, irmão, porque eu amo, glória ao nome santo de Deus, e o amor de Deus é inverso ao amor do homem, alamassalaia, o homem ama enquanto você faz alguma coisa para ele, se você deixar de fazer, ele já não ama mais, isso é maligno. Glória a Jesus, canta aí. Até muitos conhecem
conhecem a palavra de Deus, glória ao Senhor, mas ainda continuam sendo ímpios, glória ao nome santo de Deus, porque, glória ao Senhor, só gosta de você, só ama você, enquanto você está coligado com ele, alamassalaia, aceitando o erro dele, glória ao Senhor. A lágrima correu nos olhos daquele irmão, glória ao nome santo de Deus. Olhou para o outro irmão pegado na mão dele e falou assim: irmão, ora a Deus por mim, porque eu estou passando uma guerra terrível, glória ao Senhor, eu voltei para as drogas, glória ao nome santo de Deus, não consigo me libertar. Deus tomou aquele outro irmão na linguagem, apontou para ele e falou assim: luta, lamanassalaia, o diabo não vai te matar, Deus te ama, luta, alaia, se você não pecou ainda, luta na comunhão para você soltar esse vício. O irmão começou a falar em língua também, irmão, glória ao Senhor. Agradeça a Deus quando os irmãos saíram para a calçada, glória ao Senhor, para se despedir daquele irmão que veio suprir sua necessidade, glória ao Senhor. Por que Deus mandou um irmão provadinho, irmão, sem força? Lamanassalaia canta, a rei, para mostrar que a força não vem do homem, a força vem de Deus, glória a Jesus. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra irmão, glória a Jesus, mas é contra as hostes espiritual que habita no lugar celestial. E a tua luta também deve ser essa, irmão, glória ao Senhor, com diligência, porque tanta pregação de palavra, glória ao Senhor, e tão pouca prática, glória ao Senhor, porque tanta pregação e tão pouco entendimento, glória ao Senhor, porque muitos não meditam, irmão, numa pregação, não meditam numa profecia, não meditam num conselho, não meditam numa correção, na manassalaia, não meditam num mandamento, glória ao nome santo de Deus. E Satanás entra para matar, e ele é guloso, viu, mas não quer matar só um não, ele quer matar uma igreja todinha. Então vigia, dá glória a Deus na comunhão, na bom de raio, porque Deus te ama, glória a Jesus, canta aí, e não quer te entregar com facilidade nas garras da morte. Então se solta na comunhão da glória, ama, lamanassalaia, seja humilde, glória ao Senhor, seja humilde, glória ao Senhor, e saiba discernir, glória ao Senhor, quando o mal quiser te tomar, glória ao nome santo de Deus, para apontar o outro mal que está no outro irmão, glória ao nome santo de Deus, lamanassalaia, 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª sua alma abomina, irmão, quem semeia contende-te, irmão, glória ao nome santo de Deus. Quem tem o dom de discernir, irmão, vai direto no vaso que está errado, lamon devia narrando, e não sai propagando o erro do vaso para a igreja todinha na terra, não, lamon devia narrando, dá glória a Deus na comunhão, agradeça a Deus, glória ao Senhor. O irmão saiu na calçada, o irmão falando em língua, glória ao Senhor. De repente o irmão parou a moto de lado, desceu quando viu aquela alegria. Aí de repente abraçou o irmão dono da casa, quando o outro irmão que estava aprovado, irmão, tomado pela droga, irmão, quando ele abraçou aquele irmão que parou de moto, glória ao Senhor, o irmão empurrou ele, glória ao Senhor, irmão, como se ele tivesse leproso. Veja bem, irmão, nós está na graça, nós não está na lei, glória ao nome santo de Deus. Na lei era olho por olho e dente por dente, na graça não, glória ao Senhor. Na graça vence humilde, alamassalaia, na graça quem vence é humilde. Vamos já entrar aqui em 2 Samuel, capítulo 1. Davi manda matar o amalequita, Lamanassalaia, que matou Saul, que era inimigo de Davi. Dá um glória, na graça, glória ao nome santo de Deus, Lamon de raio, quem vence é humilde, glória ao nome santo do Senhor. E humildade não se vê por semblante, não se vê por presente, não se vê por prosperidade, não, prosperidade humana não, glória ao Senhor, mas a prosperidade divina. Eu agradeço a Deus, irmão. O irmão empurrou o irmão como se o irmão tivesse leproso. Aí o irmão entrou no carro e falou assim: irmão, glória a Deus, eu passei aqui subindo triste, mas depois que eu entrei aí para saudar o irmão, estou saindo liberto. O irmão apontou para ele novamente e falou: luta, irmão, glória ao Senhor, não se entregue, vá para o joelho, vá para a oração para o demônio não te matar. Eu agradeço a Deus, glória ao Senhor. Quando aquele irmão provadinho que veio suprir a necessidade, irmão, foi embora, aquele outro irmão cheio de arrogância olhou para o irmãozinho, glória ao Senhor, que estava precisando ser suprido, Lamanassalaia, que a palavra tinha pregado a noite antes, irmão, a descida do Espírito Santo, e no final sou teu pastor e nada te faltará, amanhã eu pago a tua dívida. Olha de quem se usou, irmão, glória ao Senhor, para ajudar o provadinho. Foi um provadinho mais provado do que ele. Dá glória a Deus na comunhão, glória ao Senhor. O que Deus quer mostrar com isso aqui, irmão? Glória ao Senhor, que Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Lamon de raio. Deus te usa na tua fraqueza, sabe para quê? Para mostrar para Satanás, glória ao Senhor. Pai, ama aqui o dom de Deus, glória ao Senhor.
se prospera é no meio da humildade, é nos fraquinhos mesmo, é no que não tem condição. Glória ao Senhor. É que Deus coloca a condição, é que Deus capacita. Não é nos que são capacitados, irmão, nem que busca capacidade por volta de homem, não. É o que é capacitado por Deus. Eu agradeço a Deus nessa comunhão. O irmão olhou para ele e falou bem assim: irmão, você diz que tem um dom do discernimento, irmão. Esse irmão tá usando droga. Aí o irmão fica pregando para ele falando em língua, o irmão falando em língua também. Glória ao Senhor. Lamanasalaia. Aí foi preciso Deus tomar o irmão que estava provado que o demônio veio naquele vaso para deixar ele provado novamente. Foi preciso, irmão. Ele apontou para ele e falou assim: irmão, o dom que Deus me deu na terra foi de salvar. Glória ao Senhor. O dom que Deus me deu na terra foi de resgatar, não foi de matar, não. Lamanasalaia. O dom que Deus me deu, irmão, não foi de empurrar alguém que está caindo no buraco para dentro, não. Foi para arrastar ele. Saia desse buraco, saia desse erro, saia dessa falsidade. Lamanasalaia. Para você não pecar. Minha missão é essa. Glória a Jesus. O irmão olhou, irmão, para ele e falou assim: você disse que tem um dom de discernimento, mas você não tem, não. Glória ao Senhor. Eu não conto com alegria. Glória ao Senhor. Aquele irmão apontou, irmão, a fraqueza do irmão porque estava usando droga. Glória ao Senhor. Na mão de raio. E foi visto na obra como ladrão. Glória. O que estava apontando a droga do outro foi visto como ladrão. Irmão, eu sinto Deus aqui. La monte ria narrando canta aí. 1h06, glória, e 5 minutos. E eu estou tomado por Deus. La manassalaia. Dê glória a Deus na comunhão. Quem tem a vida, glória ao Senhor. Irmão, não participa com a morte. La monte raio cantaio. Salomão pegou a espada, mandou a mãe segurar do lado e a falsa mãe segurar do outro. Disse que ia partir o menino no meio, dá uma metade para uma, metade para outra. A verdadeira disse: Alamassalaya, mata não, dá para ela. Lamanassalaya, a falsa disse: mata. Nem meu e nem dela. Tadeu, Salomão percebeu, glória ao Senhor, que onde tem verdade tem vida. Lamanassalaya, e onde tem mentira opera a morte. Glória ao nome santo de Deus. Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Eu agradeço a Deus, glória ao Senhor. Lamanassalaya, naquele dia Deus me mostrou, glória ao Senhor, que o dom do discernimento, glória ao nome santo de Deus. Lamassalaya, não sai apontando os outros, não. Glória ao Senhor, chega direto ao vaso que está errado. Eu agradeço a Deus que até hoje, glória ao Senhor, aquele irmão, glória ao nome santo de Deus, irmão, que não conseguia se soltar das drogas, até hoje ele congrega no último banco, glória a Jesus, mas está congregando, glória ao nome santo de Deus, e o nome de Deus está sendo glorificado na comunhão que nós estamos aqui. Davi manda matar o Amalequita, que traz notícia da morte de Saul. Não era para matar não, né, igreja? No teu pensamento, não era para matar. 16 versículos, eu vou começar a ler a partir do 13 até o 16, 4 versículos. Glória a Deus. Onde diz bem assim, ó. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxe a nova: donde és tu? Aleluia. Dom do discernimento. Nós temos que buscar o dom do discernimento. Quando alguém fala, nós fica na comunhão e nós já discerne da onde ele é. Nós já discerne se é do céu ou se é da terra. Se for da terra, tem brecha. E se tem brecha, tem demônios. Olha o que Davi falou. Donde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro. Estrangeiro, viu? Um homem estrangeiro. Amalequita. Amalequita, irmão, eram os inimigos do povo de Israel, dos israelitas. Presta atenção, viu? De onde és tu que vens trazer essas boas novas? Eu sou filho de um estrangeiro, Amalequita. Aí Davi já discerniu logo. Versículo 14. E Davi lhe disse: como não temeste tu?
estender a mão para matares um ungido do Senhor. Irmão, versículo 14. Todos nós hoje somos ungidos. Todos nós somos ungidos hoje. Não podemos levantar a mão contra o ungido de Deus. Não. Todos nós hoje somos ungidos. Todos nós, entre aspas, né? Os que são enxergues e aceitados por Deus. Porque aos olhos humanos aqui não dá para se discernir. O joio é bem parecido com trigo. Nos nossos olhos, todos nós, entre aspas, somos ungidos. Versículo 14. Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares a ungido do Senhor? Glória a Deus. Versículo 15. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega-te e lança-te sobre ele. Davi discerniu na hora, irmão. Ou seja, quando tu me falou que era filho de um estrangeiro, amalequita, e matou um ungido de Deus, já deu para discernir que tu não é da linhagem, não. Tu não é da linhagem. Aí já chamou um mancebo, que estava já engajando na guerra, né? Engajando no exército, novinho, com desejo de ser guerreiro. Aí disse: chega-te aqui. Versículo 15. E lança-te sobre ele, sobre o amalequita, o filho do amalequita. E ele o feriu e matou. Rapaz, será que Davi estava concordando com o mal, hein? Acaba matou Saul, aí Davi vai e mata ele. Será que Davi era de acordo com os erros de Saul, irmãos? Porque é o que muitos pensam hoje. Muitos pensam: mas o irmão está me repreendendo, está concordando com o erro? Não, irmão. Davi aqui não estava concordando com o erro, não. Estava não. Ele conhecia, aqui vou repetir, porque tanta pregação e tão pouca prática, tão pouco entendimento, tão pouca visão, tão pouco discernimento. Aí alguém vem e diz assim: irmão, eu tenho um dom do discernimento. Aí discernir o demônio em alguém, aí não tem um discernimento de sair propagando o demônio que está naquele irmão para os outros. Irmãos, será que aí é o dom do discernimento mesmo? Eu não estou falando o nome de ninguém aqui, eu estou falando para o bem da obra. E a nossa guerra é essa. É contra Satanás e os seus adeptos. E eu comecei dizendo no começo do vídeo: quem aprende na prática, irmão, ele aprende bem. Quem aprende sofrendo, ele aprende bem. Ele se torna um guerreiro no reino espiritual que dá trabalho ao inferno. Quem aprende na prática, ele aprende sofrendo. Todo sofrimento, toda guerra, perseguição, aponto, calúnias, mentiras que se levantam na vida de um homem de Deus verdadeiro, é para que ele cresça. É para que ele cresça. Alguém diz que tem um dom do discernimento, aí propaga o demônio que está em um. E não tem o dom de discernir que ele está se levantando contra um ungido de Deus. Ele não discerne que fazendo aquilo, os outros vasos satânicos vão matar aquele vaso. E só faz isso, irmãos, quem não é da linhagem. Aleluia. Só faz isso quem não é da linhagem. Vou voltar de novo. É por isso que muitos... esse irmão repete demais. Eu estou remoendo, filho. Eu estou remoendo. Estou meditando.
Por que tanta pregação de palavra? E tão pouco discernimento, tão pouca prática? Porque não medita. Não medita. É por falta de meditação na palavra. Na palavra que está sendo pregada. Quando se medita no que foi pregado, aí adquire sabedoria, adquire prática. Irmão, repete demais. Irmão, por que que o Amalequita, o filho do Amalequita, estrangeiro, estava dizendo, não era da aliás, ele não discerniu que o que ele fez foi errado, irmão. Que ele não tinha conhecimento, irmão. Ele não tinha conhecimento da verdade. Ele não era verdadeiro. Ele matou um rei levantado por Deus. Davi tinha um dom de discernimento. Davi tinha. Ele dizia, Deus me livre de eu tocar no ungido de Deus. Deus levantou, Deus derrubará. É Deus que vai derrubar. Aí um diz, eu tenho um dom de discernimento. Aí se apoderam. Eu estou falando aqui, irmãos. De coisas que nós vivemos na prática. Teoria, irmão. Teoria não leva ninguém ao céu, não. Teoria não. Teoria não leva ninguém ao céu. Ó, por não ter verdade nos corações e não ter prazer com Deus, sem vigiar, muitos conhecem a palavra de Deus, mas ainda continuam sendo ímpios. Conhecem na teoria a palavra de Deus e continuam ímpios, porque não tem prazer de meditar. Não tem paciência para ficar aqui 1h16 aqui, ó, tentando analisar o que quer dizer essa palavra. Davi discerniu na hora. Decidiu na hora. De onde és tu? Aí ele disse, eu sou um Amalequita, filho de uma Amalequita. Aí Davi, os Amalequitas são inimigos dos israelitas. Tive muito trabalho com esse povo. Davi, eu tive muito trabalho com esse povo. Pedi para passar no meio lá e ele não deixou não, com medo de eu saquear as coisas dele. Foi preciso nós arrodear por mais. São inimigos dos israelitas. São inimigos do povo de Deus. Ele já percebeu já que discerniu já na hora. Aí pegou, repreendeu ele e falou assim, e como é que tu não temeste colocar as mãos e matar um ungido do Senhor? Como é que tu fez uma loucura dessa? Tu é doido, tu não conhece a palavra de Deus não, tu não medita nela não, tu não tá entendendo não que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Tu não meditou não? Ó. Aí já não quis mais nem assunto com o filho do Amalequita. Já disse logo assim, ó. Chamou um mancebo e disse, chega-te, aproxima-te e lança-te sobre ele, sobre esse Amalequita, sobre esse filho do diabo, e mata-o. E o moço lançou sobre ele e matou na hora. Teve mais nem assunto. Porque quem está com Deus, irmãos, para mostrar que está com Deus, não precisa conversar para muita gente, não. Glória a Deus que Deus permitiu pela tecnologia nós termos esse tempo aqui, ó, e essa paz, para falar para esses ouvintes aí que estão chegando aí. Deixa o like, compartilha, clica no sininho e inscreve-se no canal. Glória a Deus que Deus deu para nós esse espaço. O adversário, a ciência se multiplicando, o amor esfriando. Mas por esse caminhozinho aqui, aleluia, Deus deu tempo para eu, dentro da minha casa, na paz com Cristo, sem ter nenhum outro contradizente aqui comigo, aqui na sala. Vai ter aí depois. Depois que ouça aqui, aí tem. Mas aqui, ó, dentro da minha recâmara,
Deus deu a oportunidade de nós ter tempo para falar isso aqui. E para você que está aí do outro lado, se tiver o amor verdadeiro e o prazer por Deus verdadeiro na alma, meditar e examinar a si mesmo. Quem tem o dom do discernimento, irmão, primeiro ele procura se discernir a si mesmo. Será que eu estou correto? Amanassalaia. Será que eu estou fazendo certo? Será que se eu fizer assim, assim, assado, eu não vou causar prejuízo lá no outro lado? Será que se eu for por aqui, eu não vou atingir alguém que está no outro lado? Então quem tem o dom de discernir, irmão, ele vai no alvo. O moço lançou sobre a Amalequita, matou na hora. Teve mais nem conversa. Nem estendeu conversa mais não. Foi na hora. Versículo 16 e o último. De 2 Samuel, capítulo 1. E disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou. Isso Davi falando para o Amalequita, viu? Seja o teu sangue sobre a tua própria cabeça, porque a tua própria boca testificou, dizendo: eu matei um ungido do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, isso aqui que eu vim a falar aqui não é aceito por todos, não. Mas Deus permite as guerras, as lutas na tua vida, na minha vida, na nossa vida, para que nós ganhemos habilidade no campo espiritual. No campo de Deus. Quando alguém vem trazer um fuxico para mim que eu repreendo ele, irmão, aí ele já diz assim: o irmão está concordando com o erro do outro, né? Olha o dedinho. Não. Eu estou procurando exercer o mandamento, exercer a lei de Deus. Olha que Davi, antes da graça, viu? E o trono do Messias foi constituído no trono de Davi, viu? Na geração de Davi. Na geração de Davi. Glória a Deus. Eu senti, irmão, porque nós passamos por alguns detrimentos, irmão, e a gente fica triste, porque o nosso desejo, e sim, o de Deus acima do nosso, é que todos compreendam, irmão. Que todos sejamos crente praticante, irmão. Não é fácil. 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 Aonde o cristão, vou encerrar. O cristão que tem desejo de servir a Deus, ele vai, aonde ele for tem confusão. Tem filhos da confusão, aonde ele for. Aonde ele for. Tem confusão. Aonde ele for. É porque ele cria? Não. Mas é porque ele desmancha. É porque ele desmancha. Então, aonde ele vai? Se é num grupo, sempre acontece guerra. Aí o que acontece para o outro que não tem discernimento? O que não tem discernimento diz assim: rapaz, desmancha esse grupo. Eu estou falando, eu tenho um grupo, viu? Eu gosto de ser bem claro. Eu tenho um grupo que foi aberto em 2021. Deus tem feito muita obra. Tem muita guerra? Tem. Todo canto tem. Estou fazendo esse vídeo aqui agora. E já está tendo guerra. Mas é de lei. É de lei isso aí. Então alguém que não tem o dono do discernimento diz: acaba com esse grupo. A minha esposa, ela sofre muito. Eu vou falar de dentro da minha casa. Eu vou falar de dentro da minha casa. Para alguém não ficar achando: mas tá falando isso é comigo, isso aqui é para todos. Meu irmão tá falando aquilo comigo, é para todos
Para todos, para todos. Não fica ninguém de fora. A minha esposa sofre muito, irmão, por isso. Congrega muito pouco. E eu dou glória a Deus por isso. Os que não têm o dom de discernimento, os que não têm o dom de discernimento, fica louco. Eu acho bom minha esposa não congregar muito. Que o céu já falou para mim, o céu falou para Deus, falou para mim. Se a tua esposa congregasse que nem tu congrega, meu servo, os espíritos nos vasos, os espíritos nos vasos já tinha matado a tua esposa. Ela não congregar constantemente é eu que não quero. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela me ajuda por outros caminhozinhos em Deus, viu? Sem precisar aparecer na igreja, sem precisar aparecer em movimento de oração. Mas minha esposa até hoje ela é enferma espiritual. Eu falo aqui nesse vídeo aqui, ela nem gosta. Mas eu preciso falar. Porque é o que eu estou querendo passar para os irmãos aqui. Quem tem o dom do discernimento, ele procura primeiro discernir a si próprio. Um dia eu entrei no movimento de oração e isso ficou gravado no meu coração. O cristão verdadeiro, ele tem que ler 3 livros e meditar nesses 3 livros. Ele tem que ter o coração nesses 3 livros. Ele tem que meditar neste livro, meditar no seu próprio coração e no coração dos outros. Será que o que eu vou fazer aqui não vai magoar os outros corações? E quando o verdadeiro cristão adquirir isso, irmãos, ele recebe de Deus muitas chaves. Muitas chaves. Isso aqui é para nós todos, irmão. Só não é para o filho rebelde. Para o tolo, ele nunca vai... Ele vai entender isso aqui que eu tô atacando. Não, irmão. Meu ataque é contra o adversário. Meu ataque é contra o adversário. E eu só estou atacando no Senhor Jesus porque ele mesmo criou... O adversário criou essa guerra. Ele criou essa guerra. Ele criou. Porque a nossa caminhada é de paz. Eu estou falando do adversário, irmão. Não estou falando de irmãos, não. Presta atenção, não estou falando de irmãos. Então, minha esposa, ela sofre muito hoje. Ela é um pouco enferma espiritual. Eu dou glória a Deus por ela não congregar muito. Dou glória a Deus. Porque ela não vê tanta maldade como eu vejo. Como você vê. Mas não para que nós se curve diante dessas maldades. Não, irmão. Mas para que nós se revista das armaduras para nós lutar contra elas. Falando mal de irmão, olha o dedinho. Eu estou falando mal de espíritos, o contrário aqui. Se levantando, não. Contra irmão, não. Não. Se algum irmão tiver uma mágoa contra mim, pode clamar porque está errado. Está errado. Tem que ter raiva se algum espírito contrário me tomar para te fazer o mal. Você tem que ter raiva do espírito contrário que me toma. Mas não de mim. Onde é que está a tua cabeça que tu não temeu tocar no ungido de Deus? De onde tu é? Ah, eu sou filho de um estrangeiro e ele é malequita. Aí Davi, tô entendendo. Não é da linhagem, não. Matou meu inimigo, é verdade. Fez um trabalho para Deus, mas violou o mandamento de Deus. Levantou contra um ungido. Aleluia. Todos nós somos ungidos, irmão. Todos nós. Ainda ontem eu falei. Porque esse final de semana eu saí para me alegrar um pouco. Mas faz parte. Para que hoje eu esteja aqui. Diante desses ouvintes aqui, os inscritos. Para que nós cresçamos, irmãos. Não só em ouvir pregação. Não só em sentir o poder, o dom de Deus, não. Mas em meditarmos no que foi pregado. Praticarmos o que está sendo pregado.
ser crentes praticantes e não só ouvintes. Praticantes. Praticar o bem, irmão. Praticar o bem. Então eu começo falando dentro da minha própria casa. A minha esposa é enferma espiritualmente. Ela não se dá com muitos irmãos não, e ela não se dá com a maioria. E às vezes eu olho para ela e falo: Célia, será que não tem ninguém que escape? Com a maioria dos irmãos ela não se dá bem. E eu percebo por quê. Aí porque ela não se dá bem com os irmãos, aí eu também não tenho que me dar? Não, de maneira nenhuma. Eu vejo que é Deus dando visão para ela e discernimento, para que ela lute contra esses espíritos e não contra os irmãos. Contra esses espíritos e não contra os irmãos. Mas ela não está entendendo. Ela não está entendendo. Falo dando exemplo dentro da minha própria casa, para que ninguém fique. Está dizendo isso é comigo, é com nós todos, a começar dentro da minha própria casa. O homem tem que se examinar a si mesmo, se discernir a si mesmo, para depois discernir a casa do outro. Então foi esse vídeo aqui que Deus me colocou no coração de abrir. Não falei nome de ninguém aqui. Alguns irmãos que estão dentro desse processo de batalha espiritual, de luta espiritual, de desejo pela vida eterna, que vão ouvir esse vídeo aqui, eles vão compreender muito bem que é para o nosso crescimento. Foi preciso eu me entristecer para poder hoje estar falando isso aqui. Foi preciso você se entristecer para poder hoje você estar ouvindo isso aqui. Foi preciso eu fazer errado, você fazer errado, para que hoje nós estejamos aqui, irmão, ouvindo, meditando, para poder ser crentes praticantes, ouvintes praticantes, praticar o bem, irmãos. Não se levantar contra os ungidos de Deus. Eu tenho raiva do adversário, de irmão. Tem momento que dá. Tem momento que eu já fiquei com raiva de irmão e sei que muitos irmãos ficaram com raiva de mim. Eu não consegui ver nem a cara dele. Mas Deus me libertou. Deus me libertou. No momento nós sentimos aquela ira, aquele nojo, não quer chegar nem perto. Mas quando nós vamos para a oração, irmãos, nós percebemos que cada um de nós temos uma história espiritual. Os vídeos que eu faço é grande porque Deus vai trazendo. É gostoso demais, irmão. Vai trazendo assunto demais. Trazendo assunto. Por que tanta pregação de palavra e tão pouca prática? Porque não medita, irmão. Não faz isso aqui, ó. Não faz isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Aí a minha esposa, se eu fosse tu, acabava com esse grupo. Só dá problema. Olha o dedinho. Não. Não. O adversário é que tem que fugir, irmão. O adversário é que tem que fugir. Na minha vida e na vida de cada um de nós aqui que estamos ouvindo aqui esse vídeo aqui, o adversário tem que fugir da nossa vida. Não eu me prostrar diante do desejo do diabo, pai. O desejo do diabo é que nós não se ajunte. O desejo do diabo é para que nós não se comuniquem um com o outro. O desejo do adversário, do inferno, é que fica um aqui, outro ali, outro acolá e não tenha comunicação com o outro, porque ele sabe que no meio dessa legião de demônios que tem, essa casta, né? Legião é de anjo. Legião de anjos. Casta de demônios. No meio dessa casta de demônios tem homens e mulheres de Deus que têm sinceridade, verdade no coração. Ó. Muitos, por não carregar a verdade e não ter prazer por Deus, ficaram sem vigília, sabe da palavra, conhece, mas continua na impiedade. Estão no nosso meio. Aí minha esposa disse, acaba, eu digo, olha o dedinho. Não. Que todos nós venhamos ter prazer. Os irmãos do grupo vão ver esse vídeo aqui.
do meu grupo. Que Deus já tem feito muita obra. E está fazendo muita obra. Primeira coisa que o adversário faz, parece um discernimento, parece uma coisinha boa. Ei, irmão, naquela igreja lá não te aceitam, não vai mais lá não. Lá não me aceitam. Aí alguém está me dando um conselho para mim não ir lá porque ninguém me aceita lá. Parece uma coisa boa, né? Mas diante de Deus é ruim, irmão. Ah, mas esse Deus é masoquista. Você vai para um canto que o povo não te ama, que o povo não te celebra, não te abraça. É masoquista esse Deus? Não, não. É porque a luz tem que resplandecer no meio das trevas, irmão. E a luz, ela resplandece no meio das trevas, não é só pregando, não. Não é só profetizando, é não. A luz não manifesta no meio das trevas, não é só dando uma de que é sábio, de que é entendido, não. É não. A luz muitas vezes se manifesta no meio das trevas, no silêncio. Mas isso aí é omissão, ao dedinho, já expliquei lá no início do vídeo. Não, em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. E no silêncio, os demônios sabem. Você é luz. No meio das trevas. No meio das trevas. Falei, não. Quem tem que sair é os espíritos contrários. Não é nem os irmãos, os espíritos contrários. E eu tenho que corrigir, irmão. Eu tenho que redarguir, eu tenho que ensinar o que eu venho aprendendo de Deus. E você tem que aprender através dos pregadores que está sendo ensinado por ele, nele, através de Deus. Os tolos não entendem mais isso, não. Se eu souber da verdade, irmão, e eu não corrigir, os espíritos, ó, conseguimos, dominamos ele, ó. Ele pregava, ele prega que é para fazer isso, ó, mas quando é ele, ó, ele fica concordando, ó. Olha ele aceitando aí, ó. Ó, alguém ali ensinando errado, ó, alguém fazendo errado e ele concordando. Tá vendo? Nós pegamos ele. Os espíritos falam logo isso, irmão. Então, tá repreendido em nome do Senhor Jesus, esses espíritos. Davi repreendeu na hora. De que linhagem tu é, hein? Israelita ou amalequita? Amalequita, ó. Vixe, inimigo do povo de Israel. E não tem o mesmo sangue, não. Não é da mesma raiz, não. Se eu encher ele de bola, aí ele vai matar dentro do arraial mesmo. Ele vai matar aqui, vai ter mais facilidade de matar aqui dentro do meu reino aqui. Vai ter mais facilidade de matar no meio de... Se eu encher o amalequita de bola, honrar ele, ele vai encher aqui, Davi falando, né? O meu reino aqui, de iniquidade, e vai matar a todos. É isso aí. Deus abençoe a todos. Deixa o like, compartilha, toca no sininho aí, aperta no sininho. Ou vai aparecer do lado de cá ou do lado de cá aí para vocês. Aí vai aparecer o nome, um sininho todos. Clica no todos. Sempre que Deus der a graça de fazer um vídeo, o canal vai enviar para vocês. Tá bom? Sempre os inscritos é bom estar clicando no sininho para renovar a inscrição. Tá certo? Deus abençoe a todos. Recebam como vindo de Deus. Eu tenho um desejo de aprender, irmãos. Eu tenho um desejo de aprender com Deus. Eu tenho um desejo, irmão, de ir para o céu. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Mas eu creio que em Cristo Jesus, por ele ser misericordioso, eu creio que ele vai me salvar. Vai nos salvar. Tá difícil. Tá difícil. Para encerrar, capítulo 6 de Provérbios, versículo 16 em diante. Diz bem assim, ó. Estas 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª sua alma abomina. Vamos saber quais são elas?
6 coisas aborrece a Deus e a sétima, a minha alma fica abominada. Versículo 17. Primeiro, olhos altivos. Você sabe o que é olhos altivos? Inveja. Olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos viciosos. Pé que se apressa a correr para o mal. Fuxiqueiro, né? Pé que se apressa a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. E a sétima, o que semeia contenda entre os irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Ora por nós. E eu seria um touro, irmão. E você também seria um touro, um tolo. Se procurando deixar o mundo para caminhar numa novidade de vida. Você não tiver um tempo, um prazer, um amor verdadeiro diante de Deus, para meditar isso aqui, irmãos, seria um louco. Vamos meditar na palavra, irmão. Vamos prestar atenção na leitura da palavra e na pregação e depois remoê-la. O que quis dizer aquilo? Aquela exortação falou assim. Será que está concordando com aqui? Tá? Porque se nós não buscar o dom de discernimento, irmão, nós não vamos discernir nunca. Nós vamos discernir demônio nos outros. Mas não vamos discernir quando estiver fuxicando. Quando tivermos tomado pelo espírito de feitiçaria. Deus abençoe a todos, tá bom? A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro dos nossos corações.